Uma boa noite a todos. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de nos reencontrarmos para que possamos estudar um pouquinho mais, obter um pouquinho mais de conhecimentos acerca da nossa existência e dos ensinamentos da espiritualidade através do nosso querido amigo Jesus. Neste momento, vamos procurando então serenar os nossos pensamentos, deixando de lado os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições. Vamos nos ligando a esses incansáveis trabalhadores espirituais que diuturnamente estão nos assessorando e nos alicerçando e com o coração cheio de amor e ligados num único propósito, nós vamos pedindo a esses irmãos a permissão para que possamos dar por iniciado de nossa parte os nossos estudos doutrinários da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito do Emmanuel ao nosso companheiro Francisco Cândido Xavier. O nosso item da noite é o de número 67, cujo título é Os Vivos do Além. Começa com uma narração tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Que diz o seguinte: E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Emmanuel dita a Chico, a respeito desta frase, o seguinte: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação do Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associações de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Pois bem, nesta passagem de Lucas, aonde ele comenta que se estava falando com Moisés e Elias, é bom lembrar que Moisés viveu mais ou menos
no século XVI. Ele viveu por volta de 1570 antes de Cristo. E Elias, século IX, também antes de Cristo, por volta do ano de 850. Então existe entre eles uma diferença de vivência bem notável. Lembremos ainda que Moisés, um dos importantíssimos profetas que precederam Jesus, ele faz parte do que nós costumamos dizer a nossa primeira revelação, pois foi através da mediunidade de Moisés que nós recebemos o Decálogo, os 10 mandamentos. Éramos tidos na época ainda como crianças espirituais. E assim como a maioria das crianças, nós precisamos ouvir muito mais nãos do que sims. E por isso, o Decálogo, revelado através da mediunidade de Moisés, era totalmente cheio de nãos. Não matar, não cometer o adultério, não cobiçar a mulher do próximo, e assim sucessivamente. Moisés era, além de um profeta, além de um médium, ele era um disciplinador. Ele disciplinava um povo e conduzia-o para um Deus único. Essa foi a grande tarefa de Moisés. Depois de Moisés, tivemos, claro, outros profetas que precederam a Jesus. Mas nesta passagem estamos falando de Moisés e de Elias. Então, lembrando novamente que Elias viveu cerca de 900 anos antes do Cristo. Elias tinha uma ardente fé em Deus e tinha por objetivo despertar a fé no Deus único, que ainda não era a fé corrente na época. Elias foi precursor do Cristo e tinha como objetivo também preparar o povo para a chegada do Messias, ou seja, Elias também preparava o povo para a chegada de Jesus. E aproveitando, já que estamos falando de Elias, é bom lembrar também que ele, antes da vinda de Jesus, ele ainda retorna, na verdade, para ser companheiro de Jesus, porque Elias retorna ao mundo dos vivos e reencarna como João Batista, primo de Jesus e que também teve um desempenho muito importante no trabalho auferido por Jesus. Pois bem, Jesus já se trata da nossa segunda revelação. Jesus foi um doce nazareno que nos trouxe, acima de tudo, a lei do amor. Ele, diante do Decálogo, ele sempre enfatiza que ele jamais veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Mas como o seu objetivo já nos atinge, digamos assim, na juventude espiritual, já não éramos mais tão crianças como quando o advento de Moisés, Jesus, nos encontrando já como jovens, no sentido espiritual da nossa evolução, ele resume esse decálogo nos dizendo que devemos amar a Deus
sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E ainda enfatiza, resumindo assim, toda a lei e os profetas. Jesus também tem de uma qualidade notável, né? Claro que nos torna vivo até os dias de hoje, é o fato dele ter não só exposto a sua fé, o seu conhecimento, mas acima de tudo, de ter vivido a sua fé, de ter demonstrado na prática todos os seus ensinamentos. E, portanto, que até hoje nós conseguimos, embora ele próprio não tenha deixado nada por escrito, mas os seus exemplos, através dos tempos de todos aqueles que conviveram com ele e que depois passaram adiante essas passagens e essa vivência, ela fez com que ele tivesse vivo em nossos corações até os dias de hoje. Passado então, tantos anos depois do retorno à pátria espiritual do grande Jesus, entre eles, depois do advento dele, nós recebemos também tantos espíritos evoluidíssimos que vieram de tempos em tempos preparando o ambiente para que nós continuássemos o nosso entendimento e, acima de tudo, a nossa evolução. E aí, no ano de 1804, somos abençoados com a terceira revelação, porque nasce nesse ano Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec estuda os ensinos de Moisés e se emociona com a saga do cristianismo. Ele trava um diálogo com a espiritualidade, sendo para nós a terceira revelação. Num só trabalho, temos o questionamento filosófico, a busca fria da ciência e a lucidez que dirige a crença. Ardorosa e racional. Tomamos, assim, o contato com as verdades divinas e, até hoje, através do diálogo com o invisível, com os irmãos espirituais, recebemos instruções, ensinamentos, orientações, ajuda física, amparo moral, amparo espiritual e descobrimos o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da nossa existência. Conhecemos assim a trajetória que nós devemos seguir. É graças à vinda de Jesus Cristo, é graças à vinda de Allan Kardec e é graças ao intercâmbio com a espiritualidade que nós hoje temos o pleno conhecimento da origem das nossas aflições. E mais ainda, o porquê que necessitamos tanto de passar por provas e expiações. Nós, através da doutrina espírita e do conhecimento revelado por esses irmãos em espiritualidade, nós sabemos que as nossas provas e as nossas expiações jamais são castigos. São ações benditas que devemos passar, que fazem com que,
despertemos em nosso ser o conhecimento. Faz com que gravemos em nosso espírito, que nos acompanhará por toda a eternidade, todo aquele conhecimento necessário para que nos transformemos, através da lei do amor, em espíritos capacitados para sermos felizes, para compreendermos os verdadeiros valores da vida, para compreendermos qual é a nossa verdadeira vida. Este entendimento faz com que, por mais que porventura estejamos passando por dificuldades neste momento ou nesta encarnação, ter o conhecimento que isto é uma oportunidade bendita, consagrada apenas àqueles que têm conhecimento e capacidade para suportar essas dificuldades que burilam o nosso espírito, capacitando-nos para que possamos continuar a nossa jornada. Ou seja, tudo aquilo que nós eventualmente achamos dificuldades, na realidade são meios de ascensão, que se buscarmos o conhecimento, se aceitarmos as necessidades que ainda temos, se compreendermos a grandiosidade e a justiça da obra de Deus, e se passarmos pelas nossas provas e expiações, sem o sentimento de revolta, compreendendo lucidamente que tudo é necessário para a nossa evolução. Lembrando que somos espíritos eternos e que esta existência é um pequeno segundo diante do infinito que se descortina à nossa frente. Nós vamos compreender que as dificuldades que porventura estejamos passando são extremamente passageiras e necessárias, e que elas são um atributo para que possamos ascender a momentos e situações melhores, agradecendo então a oportunidade de ser experimentado através da lei de Deus. É através desse conhecimento que nós vamos conhecendo as nossas próprias missões, quais são os objetivos que nos colocam aqui. É importantíssimo nós lembrarmos sempre que fomos criados todos por Deus, simples e ignorantes, mas que o nosso objetivo é a perfeição e que através do nosso desenvolvimento, através da nossa conquista, através da busca da nossa superação, é que nós vamos nos capacitando para chegarmos a esse ponto da perfeição. E a distância que nos separa desde a criação até a perfeição vai depender única e simplesmente das nossas atitudes e do nosso aproveitamento perante elas. Quanto mais rapidamente nós compreendermos e trabalharmos pela nossa própria evolução, amando a Deus sobre todas as coisas, mais ao próximo como a nós mesmos, mais rapidamente nós completaremos essa missão e, é claro, estaremos sempre fadados a mundos melhores, a situações melhores. Então, os ensinamentos de hoje, a lição que Lucas nos traz e que Emmanuel e Chico nos elucidam ainda para que compreendamos com maior conhecimento, é que existe a espiritualidade. Existe os irmãozinhos que nos acolhem, que estão dioturnamente ao nosso lado, sempre dispostos a nos amparar e a nos auxiliar. E para que eles possam ter êxito nessa missão, é necessário que os nossos pensamentos estejam elevados. É necessário que os nossos corações estejam puros, para que possamos então
estabelecer mais facilmente esse elo de ligação que vai fazer com que, através da intuição, através do nosso sono físico, nós vamos recebendo essas orientações. Pelo nosso próprio livre-arbítrio, nós vamos fazendo as nossas escolhas e escolhendo os melhores caminhos, e através da lei justa, soberana de Deus, nós vamos conquistando o direito de, a cada passagem, a cada existência, a cada ação positiva, a cada aprendizado, a cada vitória contra os nossos próprios inferioridades, nós vamos dando passo importante para essa evolução que a todos nós somos fadados a acontecer. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos na paz de Deus. Na continuidade desse nosso momento de união, nós temos a oportunidade de realizarmos as nossas vibrações. Então, mais uma vez, vamos procurando nos recolher intimamente, levando os nossos pensamentos a Jesus, procurando externar os melhores sentimentos, as nossas melhores envolvimentos de amor. Então, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta abençoada casa que nos une, o lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e pela harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governe com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico, por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibração ou nos nossos corações, nos ligando àqueles irmãozinhos que sabemos que neste momento estão precisando das nossas energias de amor e de renovação, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e de amparo. Que assim seja,
Graças a Deus.